A Guerra da Cisplatina foi um conflito armado entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, durante o período de 1825 até 1828, devido à anexação da Cisplatina ao Brasil e ao não reconhecimento da independência do Brasil. A região da Cisplatina foi motivo de disputas entre ambas as coroas de Portugal e Espanha, desde o século XVII, pois estava localizada em uma área estratégica. Portugal foi o fundador da Colônia do Sacramento, primeiro nome dado à Cisplatina, em 1680. Mas o território passou a pertencer à Espanha em 1777, sendo então colonizado nos moldes espanhóis. Até 1816 era território espanhol, quando foi invadida e anexada à coroa portuguesa por interesses políticos e econômicos. Em 1821, o monarca Dom João VI anexou a região ao Reino Unido de Portugal e ao Vargas, e dominou a província cisplatina, o que causou uma divergência de interesses. Houve uma forte oposição da população, em sua maioria espanhola, com relação à anexação. Uma segunda parte da população ansiava pela independência da Cisplatina, outra parte da população desejava continuar anexada ao Brasil, e o restante solicitava pela anexação da província argentina. 4 anos depois, durante o reinado de Dom Pedro I, herdeiro da coroa portuguesa, houve um movimento de libertação da província, cuja causa foi a não aceitação dos habitantes da Cisplatina de pertencer ao Brasil, por terem costumes, idiomas e culturas diferentes. O movimento foi liderado por João Antônio Lavalleja, proprietário de terras da província, que agia também como chefe militar, composto pela parte da população que desejava a incorporação da região à Argentina. Por meio do interesse de separar-se do Brasil e unir-se à Argentina, foi possível unir praticamente toda a população da Cisplatina nessa revolução. O movimento foi apoiado pela Argentina, que ofereceu, além de forças políticas, suprimentos, como alimentos e armas. Mas, na realidade, havia um interesse por trás dessa ação, que era o de anexar a Cisplatina logo que esta não estivesse mais sob controle do Brasil. O general Lavalleja deu início à emancipação da Cisplatina e seus líderes militares declararam a independência da região do controle brasileiro, gerando assim a declaração da Guerra de Dom Pedro I contra a Argentina, em 10 de novembro de 1825, que não aceitava a perda da província, já que com o anexo da Cisplatina ao seu território, a Argentina teria controle sobre toda a região portuária do Rio da Prata e, consequentemente, sobre o comércio. Ocorreram vários combates, cujos custos não foram baixos, obrigando ao aumento dos impostos e assim desequilibrando a economia brasileira, já abalada pelos gastos decorrentes do reconhecimento da independência. A população brasileira, já descontente com Dom Pedro, não apoiava o conflito, já que este demandava um alto gasto de dinheiro público. Assim, aos poucos, tanto a economia do país como a imagem de seu monarca foram desgastadas. O Império Brasileiro enfrentou muitas dificuldades com relação à formação de uma força militar capaz de vencer os rebeldes, porém não tiveram êxito, e os revoltosos saíram vitoriosos do conflito. Em 1828, foi proposto pela Inglaterra, que possuía interesses econômicos na região da Cisplatina, um acordo entre o Brasil e a Argentina. A França e o Reino Unido pressionaram ambos os lados para firmamento de paz, através da Convenção Preliminar da Paz, assinada em dezembro daquele ano no Rio de Janeiro. E ainda foi estabelecido que a província não seria a posse de nenhum dos dois países, seria independente, dando nascimento à República Oriental do Uruguai. O desfecho desfavorável ao Brasil agravou a crise política no país. A perda da província foi um motivo a mais para a insatisfação dos brasileiros com o imperador, que acabou renunciando em 1831. Podemos concluir que a Guerra da Cisplatina foi, acima de tudo, um evento de extrema importância para a história do Brasil, visto que a mesma influenciou a opinião geral, que alimentou a insatisfação que faria Dom Pedro I renunciar e interferiu diretamente na história e divisão territorial da América do Sul, de forma que estão diretamente relacionados com as diferenças culturais nos diversos países envolvidos na atualidade.